Olá, gente, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Educação Digital. E hoje a gente vai voltar a falar de algumas ferramentas possíveis para ser utilizadas na educação, principalmente nesse ambiente ainda que a gente está vivendo ainda de aulas remotas, mas que também é muito bacana para usar no ensino presencial, tá? Hoje nós vamos falar do Mentimeter. Possivelmente vocês já participaram de alguma atividade utilizando essa ferramenta ou até mesmo já aplicaram. Então, de novo, a ideia aqui não é passar um tutorial de como utilizar o Mentimeter, mas é pensar em algumas das suas soluções e o que é bacana nessa ferramenta. Então, como vocês já sabem aí, a gente vai tentar destrinchar o que é mais importante desse Mentimeter, dessa ferramenta digital para educação. Mas antes, não esqueça, galera, quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, aí se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. E se está curtindo o que a gente está fazendo, já larga um joinha para colaborar com o canal, beleza? Então, vamos pro conteúdo. Vamos falar um pouquinho do que é o Mentimeter, né? Ele é uma empresa sueca, né, que surgiu em 2014, então é uma empresa ainda, de certa forma, recente e que ganhou grande notoriedade para fazer uma coisa que eu entendo dessa forma, né? Uma multiplataforma de interação do mediador e seus ouvintes. Então é possível que aí a gente consiga interagir e principalmente dar um pouco de voz a todas as pessoas que estão envolvidas naquela mediação, naquela sua fala. Então ela serve para palestras, serve obviamente para as nossas aulas, para educação, mas também em outros cenários que são possíveis de ser utilizados. Eu vejo que ela foi pensada para grandes públicos, para poder dar voz a todo mundo e perceber uma opinião e ter uma média de como que está sendo a sua mediação, a sua palestra, a sua aula, enfim. E daí acaba, obviamente, ela vai se transformando ao longo do tempo de acordo com as necessidades. E hoje eu gosto de dizer realmente que ela é uma multiplataforma porque ela tem N possibilidades de interação, tá? Então vamos focar nessa questão que é bem bacana que o Mentimeter traz, tá bom? Bom, e daí nessa multiplataforma, a grande questão, a grande sacada do Mentimeter é que é um feedback em tempo real, né? Pensando em eu utilizar isso de forma presencial, eu com meu smartphone, por exemplo, ou com meu notebook, durante a minha palestra, eu lanço um slide lá no Mentimeter para interação e ou qualquer outra forma de exposição, óbvio, né? E eu consigo acompanhar os resultados e eu acabo debatendo, voltando a um assunto, direcionando para outro, de acordo com o que os meus ouvintes estão pensando e dialogando comigo. Então isso numa plateia grande é muito bacana, porque eu consigo direcionar para que todo mundo consiga assim, sentir pertencente ao local, né? Aquilo que está ocorrendo. E não fica só aquela questão de uma exposição distante, onde uma pessoa expõe e os outros escutam, e de vez em quando tem algumas interações com perguntas. Então o Mentimeter acaba dialogando dessa forma muito interessante. Mas ele também funciona para pequenos públicos também, porque daí a gente pode usar, por exemplo, atividades de diagnóstico. Eu costumo utilizar bastante, acho que muitos utilizam a famosa nuvem de palavras, né? Então é possível ali você lançar uma temática no Mentimeter, com uma pergunta ou com uma percepção sobre um determinado assunto e pedir para os seus participantes, ali, os seus alunos, escreverem ali 4 palavras, 5 palavras, 6 palavras, uma decisão que você consegue estabelecer no sistema e ver qual palavra que aparece mais sobre determinado assunto. Então, é muito interessante usar essa nuvem de palavras numa questão de percepção de um determinado assunto como diagnóstico. Então, eu vou iniciar uma temática nova, vou tratar de um assunto que eu ainda não toquei com aquela turma, e daí eu consigo ali direcionar a partir daquela percepção deles as palavras que mais fazem referência. Também é muito interessante, às vezes, para fazer uma percepção sobre um determinado assunto, um determinado tema que é interessante pro palestrante também, né? Pro professor que está ali conduzindo aquele material. Então, a gente poder sintetizar em poucas palavras, e daí, só para esclarecer, né, quem não está acostumado com essa questão da nuvem de palavras, ele vai acabar trazendo as palavras que se repetem de uma forma que elas fiquem mais presentes, elas vão ficar maiores na nuvem, enquanto as palavras que são menos presentes vão ficando mais distantes e menores.
e daí tu consegue ter uma percepção do todo também. É muito bacana também para construção de ideias, né? Também é bacana usar essa questão da nuvem de palavras. Então essa é uma das ferramentas, uma das possibilidades que o Mentimeter traz. A grande questão do Mentimeter é a interação, então esse primeiro ponto, e o feedback em tempo real. A coisa tem que acontecer ali no momento, tá certo? Também é possível, por exemplo, solicitar opinião sobre um determinado assunto ou se compreendeu determinada temática. Então dá para você pedir ali respostas com poucos caracteres, né, com poucas palavras. Então você pode pedir por grupo, pode pedir individual, isso é uma questão de você se organizar, mas cada pessoa ali escreve uma frase curta sobre determinada opinião e daí vai aparecendo ali todas as frases que foram colocadas e tu consegue fazer uma percepção bem bacana ali daquilo que está sendo discutido. Então é legal quando você quer trazer a percepção, ou opinião, ou até mesmo pedir um feedback descritivo daquele momento. Também é possível você solicitar um feedback descritivo através dessas ferramentas de opinião. Tá? Outra coisa que o Mentimeter faz também é slides de conteúdo. Você também não precisa trazer slides só necessariamente em que o participante precise responder ou agir de alguma forma. Ele pode ali receber um material de interação com vídeos, imagens, bullet points que dá para utilizar, e inclusive tem como fazer os quiz, né? Então tem vários formatozinhos de quiz ali com rankings e outros formatos também que estabelecem aquela relação de uma atividade mais gamificada. Então, por isso que eu gosto de dizer que ela é uma multiplataforma, porque a gente vai ter aqui atividades gamificadas, nós vamos ter atividades de interação diagnóstica, que a gente pode tratar dessa forma, né? Como a nuvem de palavras e as percepções de opinião, e também a questão de exposição de conteúdo, tá? Então, também nós temos aí, por isso que eu gosto de chamar o Mentimeter de uma multiplataforma, é importante a gente entender isso, tá bom? Algumas considerações, ele tem dois formatos, óbvio, o formato free, que permite tu criar 2 slides por tema, né, por conteúdo. Então, e isso às vezes limita na hora de compartilhar com seus ouvintes, com quem você está mediando o seu trabalho, mas é bem tranquilo aí, dá para usar a versão free, que tem um monte de conteúdo bacana também, muita possibilidade. E óbvio que daí numa versão mais paga, daí tu consegue ter acesso a toda a dimensão do Mentimeter, que daí realmente é bem bacana se você pretende utilizar com bastante frequência. Cuidados que seriam bacanas a gente ter ao utilizar o Mentimeter, tá? A gente tem que tomar cuidado sobre os meus objetivos, tá? Já falei sobre isso em outros vídeos, vocês encontram nos vídeos lá do próprio Kahoot, no vídeo anterior que a gente tem aqui no canal sobre acertos e equívocos na hora de usar ferramentas digitais. Então dá um confere aqui nesses vídeos, tá bom? Lá do Kahoot e nesse dos acertos e equívocos usando ferramentas digitais, que a gente vai dar uma aprofundada nessa questão. Mas tem que tomar cuidado com os seus objetivos, com usar ferramenta pela ferramenta não é algo tão bacana assim. E um outro ponto importante também é relacionado ao tamanho do seu público. Então tem ferramentas e formatos de algumas ferramentas que são interessantes para públicos maiores e outras para públicos menores. Então, como eu falei, o Mentimeter parece ter sido iniciado pensando em grandes públicos, mas hoje ele foi, óbvio, evoluindo e ele consegue fazer várias ações para públicos menores também. Então é super importante a gente ter essa percepção de quando utilizar essa ferramenta com um público maior ou público menor, tá certo? Tome cuidado porque das interações vão ficar bacanas e tu consegue dar uma sequência muito interessante. Lembrando que essa ferramenta ela não é um fim, né? Ela é uma mediação, ela vai auxiliar no processo que tu está construindo da sua aula. Então ela vai estar nesse formato de dar esse apoio, esse suporte no processo de interação do seu conteúdo, certo? Então, essas são algumas questões bacanas do Mentimeter, né? E só reforçando, o grande ponto é o feedback imediato, tá? E para quem ainda não entendeu ainda o que eu quero dizer com feedback imediato, também dá uma olhada no videozinho do Kahoot, tá? Lá no nosso canal, porque a gente fala um pouco sobre isso, vai falar um pouquinho do flow lá também, na teoria do Mihaly, e se vocês quiserem um vídeo só sobre feedback, pede aqui nos comentários que a gente faz um vídeo só sobre a importância do feedback imediato hoje na educação, principalmente para a geração que hoje está nas nossas escolas, tá bom?
Gente, muito obrigado. Não esqueça novamente aí de se inscrever no canal, ativar o sininho e largar o joinha para apoiar o nosso trabalho. Valeu? Até a próxima.